Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Nós estamos dando sequência ao nosso estudo sobre o magistrado civil. O primeiro estudo foi uma apresentação do assunto. O segundo estudo foi o magistrado civil e uma introdução à questão da liberdade religiosa, onde nós abordamos os períodos bíblicos e também um pouco da história da igreja, como se deu as dificuldades do povo de Deus em se reunir para adorar o Senhor, as restrições que alguns governos impuseram ao longo da história, tanto bíblica como a história do cristianismo. E hoje nós iremos fazer uma breve introdução aos documentos de fé reformada. Hoje há um crescente discurso, ou uma crítica, como sempre houve ao longo do tempo, de que a igreja, os cristãos não devem estar envolvidos em questões civis, participar de discussões, participar de até mesmo de cargos, né? Cargos políticos, cargos públicos. Mas nós vamos ver um pouco acerca da postura da igreja ao longo da história, que ficou também registrado nos documentos de fé reformada. Nós veremos, vou partilhar aqui com os irmãos um esboço, né, de como estamos fazendo ou desenvolvendo o texto escrito. Aqui os irmãos têm já o início do estudo. O primeiro estudo foi uma apresentação do assunto, e onde destacamos que o primeiro engajamento do cristão deve ser em oração pelo magistrado e pelo bem social, pelo bem civil e social. O segundo estudo sobre a liberdade religiosa, vimos a situação do povo de Deus ao longo da Bíblia e da história da igreja. E o terceiro ponto, uma introdução ao assunto nos documentos de fé reformada. Aqui tem um texto breve, que será compartilhado também na página da igreja. Então temos aí: acreditamos que apesar da depravação total é um termo teológico para se referir ao pecado original que contaminou toda a faculdade do homem, todo o homem, né? Tanto a sua alma, como a sua mente, como o seu corpo e também a natureza, a depravação total e corrupção do mundo. Alguns homens e servos de Deus foram seus instrumentos em benefício do seu povo e da igreja nos períodos bíblicos e através da história. Alguns homens porque, mesmo sem ser cristão ou sem ser judeu, como Ciro, por exemplo, da Pérsia, há um texto em Isaías que diz: Ciro, meu servo, ainda que ele não me conheça, né? Quando ele decretou a volta do povo de Israel para a terra prometida, para reconstruir Jerusalém. Então, alguns homens e servos de Deus foram instrumentos em benefício do seu povo ao longo da história, apesar do pecado, né? Por exemplo, José no Egito, Daniel na Babilônia, Neemias e Esther no governo babilônico persa, da Pérsia, né? E o polêmico Constantino no Império Romano, livrando nossos irmãos da perseguição e oficializando o cristianismo como religião legal. Calvino em Genebra, os puritanos no parlamento inglês, sendo registrados em vários documentos e declarações de fé. Ou seja, a atuação do povo de Deus foi notória. José se tornou um dos principais do Egito,
abaixo somente de Faraó. Daniel tem um termo lá que usa entre os 3 mais importantes da Babilônia, os governantes mais importantes da Babilônia. Neemias, né, era copeiro do rei, num contexto em que o rei morria envenenado, ele era que provava a comida, era um cargo de confiança, a mão direita do rei. Estava muito próximo a ele na preparação de sua comida, era como se fosse o responsável por sua segurança também. E Esther se tornou princesa, né, da Pérsia, quando o reino persa conquistou a Babilônia. E Constantino também, alguns dizem que ele usou apenas o cristianismo como uma força de campanha para sua conquista, mas ele chegou a se batizar, segundo alguns relatos antigos. Já a mãe dele era cristã, né? E ele, queira que não, ele liberou o cristianismo, né, das perseguições que o Império Romano vinha impondo sobre os cristãos. Depois nós temos Calvino em Genebra, se tornou um dos principais governadores também de Genebra. Toda semana ele pregava para os magistrados da cidade, o conselho da cidade. Tinha uma reunião com a liderança da cidade e ele fazia a pregação. Os puritanos no parlamento inglês, a Confissão de Fé de Westminster, com 121 teólogos, é fruto de uma discussão de cerca de 6 anos, praticamente 6 anos, discutindo questões teológicas, documento aprovado pelo parlamento inglês. E essas atuações, as atuações desses homens ficaram registradas, e os seus pensamentos ficaram registrados nos documentos que eles produziram, tanto as confissões como os seus textos, suas cartas, né, a Instituta de Calvino, por exemplo. Todos estes e muitos outros ocuparam um lugar de destaques na sociedade. Não que essas posições no mundo sejam de grande valor para nós, mas foram de utilidade para a igreja em períodos complicados e constituíram instrumentos da soberania e providência de Deus. Concordamos e defendemos que deve haver clara distinção entre igreja e Estado em seus papéis. Contudo, uma área sempre vai interferir direta ou indiretamente na outra, querendo ou não. Está tudo relacionado ao nosso período de vida e tempo de peregrinação na Terra. Reconhecemos ainda que a relação entre igreja e Estado sempre foi tema de desgastes e intensos debates ao longo da história. 2 textos alistados ao papel sacerdotal do povo de Deus nos vem à memória, em um relacionado ao cativeiro babilônico e outro ao período apostólico, né? Antes do povo ir para o cativeiro babilônico, Deus mandou dizer ao povo, por meio de Jeremias, que eles construíssem casas onde na terra que eles foram levados cativos, seriam levados cativos. Diz assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então devemos orar pela paz do nosso país, porque na sua paz teremos paz. E esse foi o texto, né, do primeiro estudo, que antes de tudo devemos fazer orações, súplicas, intercessões em favor de todos os homens e em favor das autoridades civis, né? A questão do governo civil sempre fez parte da pauta dos assuntos da igreja. Não é só não só em suas discussões, mas também em seus documentos de fé, considerando que tudo e todos pertencem ao Criador e estão debaixo do governo soberano e providência
e um dia hão de prestar contas de suas vidas e administrações. Abraham Kuyper afirmou algo que resume bem a cosmovisão calvinista. O que é cosmovisão? É a visão do mundo, a visão do cosmos, a visão da vida como um todo, né? Não há nenhum centímetro sobre o qual Jesus não proclame: é meu. Quando falamos do senhorio de Cristo, aqui um texto de Jonas Madureira, uma parte de uma pregação que ele fez. Quando falamos do senhorio de Cristo, que Cristo é o Senhor, portanto falamos dele como o Criador do universo, que fez tudo. Não existe absolutamente nada que não seja fruto da obra criadora de Jesus. E aí ele cita também Abraham Kuyper. Abraham Kuyper disse: não há um único centímetro quadrado de todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é o Senhor, é soberano sobre tudo, não reclame ou não declare: é meu. Aquela divisão entre sagrado e profano não existe. O crente deve viver isolado do seu papel social. Até mesmo um ateu glorifica a Deus, porque sempre que usa a inteligência dele para negar a Deus, ele está se valendo de algo que foi dado por Deus. Isso inclui todas as suas áreas: família, educação, arte, esportes, economia, política, ciência, etc. Este entendimento é apenas derivado de uma compreensão bíblica. Além do relato da criação, um texto que fundamenta bem essa questão é o Salmo 24, versículo 1, que diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Citamos um livro, no primeiro estudo, de Wayne Grudem, e até a citação foi errônea. O título nós colocamos O Cristão e a Política, mas na verdade é A Política segundo a Bíblia. Então, Wayne Grudem falando sobre as 5 visões equivocadas a respeito de cristianismo e governo, afirma que a visão de excluir a religião do governo é equivocada, porque afasta do governo os ensinamentos de Deus a respeito do bem e do mal. A Bíblia diz que a autoridade governamental é serva de Deus para o teu bem. No estado ateu e degenerado, perde-se o referencial da obrigação moral e da lei divina. Nos julgamentos, as questões. Em seguida, ele dá vários exemplos bíblicos em que o povo de Deus aconselhou governantes. Daniel, falando a Nabucodonosor, João Batista falando a Herodes, Paulo falando a Félix, e os profetas enviados aos reis. E conclui: a Bíblia não corrobora a visão de existir a religião, de excluir a religião do governo. Deus instituiu tanto o evangelismo e a igreja quanto ao poder do governo de refrear o mal. Tanto a igreja refreia o mal pela pregação da justiça, corrigindo o erro, o pecado, como Deus também deu poder ao governo para refrear o mal através da espada de julgamentos justos. Pensar diferente seria ter uma visão muito restrita de evangelho e do reino de Deus, pois o evangelho todo inclui uma transformação da sociedade em todas as áreas. E que toda a Bíblia deve ser pregada e não se omitir quando ela toca na questão do magistrado civil e da influência dos servos de Deus sobre os governos de suas épocas.
Mas também o Wayne Grudem toca na questão do perigo do ativismo político, quando a pessoa fala apenas de política, se envolve apenas na política e se esquece de sua tarefa principal, que é o próprio evangelho, e basicamente se transformando apenas numa tarefa social. A salvação social, né, dos problemas sociais apenas. Então falamos de alguns documentos de fé. Nós mencionamos alguns documentos de fé. E vamos mostrar alguns deles aqui, né? A Confissão de Fé de Westminster nos diz que Deus é o supremo rei de todo o mundo. Para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhes são sujeitos a Deus. E a este fim os armou com o poder da espada para defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Quando o governante, o magistrado civil, não tem essa consciência, não tem o temor de Deus, ele inverte a situação. Ele usa o poder da espada para restringir o bem e dar margens ao mal. E quando nós não nos envolvemos nessas questões, não preparamos os jovens que, por acaso, receberem o dom de Deus para exercer um papel civil, nós estamos dando ao governo da nossa vida aos ímpios, para que eles façam suas leis que vão nos atingir direta ou indiretamente. O segundo ponto da confissão de fé diz assim: isso não é a opinião de um homem, de um crente ou dois, é o texto que foi redigido depois de um debate de 121 teólogos puritanos. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamado. E em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado. Eles sobre a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir esse fim podem licitamente fazer guerra, havendo ocasiões justas e necessárias para isso. Isso nos contextos, né, onde havia muita confusão entre um país que queria dominar o outro, né? Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino de Deus, nem de modo algum interferir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre outra, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem de plena e livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes de suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Isso é muito interessante, porque o magistrado não pode interferir na nossa liberdade de culto, na nossa liturgia, nem na liturgia de nenhuma outra igreja, e nem dar preferência a uma igreja, uma denominação específica, em detrimento de outra, né? Isso é um ponto interessante. Como Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã. Membros voluntários. Ninguém é obrigado a ser membro de igreja nenhuma. Quando você entra numa igreja, você se submete ao regimento daquela igreja, né? O estatuto daquela igreja, as normas de disciplina, as doutrinas daquela igreja. Quando você não quer, você sai, muda de igreja, vai para outra, né? Mas ninguém deve ser
O Estado não deve impedir que as igrejas exerçam dentro daquilo que preza pelos direitos humanos, impedir que as igrejas exerçam a disciplina eclesiástica, as pessoas que se submetem àquele governo, àquele regimento. Né? Segundo a profissão e crença de cada uma, é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados, seus subordinados, de modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa. E bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. E aí tem várias referências bíblicas, né? Quarto ponto, é dever do povo orar pelos magistrados, honrar suas pessoas, pagar-lhe tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais, não ordens ilegais, e sujeitar-se à sua autoridade. E tudo isto por amor de consciência, da consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve. Obediência que não estão isentos os eclesiásticos. Todos, o povo e a liderança cristã devem obediência ao magistrado quando ele aprova leis justas, quando ele age com justiça. O Papa, não, se ele não crê, se ele não é cristão, não tem problema. A autoridade dele não vai depender sobre o povo de Deus, não depende dele professar a mesma fé. A autoridade é derivada do próprio Deus. Eles são chamados de ministros de Deus. O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados, nem o pastor, dentro do domínio deles, ou sobre qualquer um do seu povo. E muito menos tem o poder de privá-los de seus domínios ou vidas, ou julgá-los hereges sobre qualquer outro pretexto. Isso aqui é a herança do período em que os papas excomungavam o magistrado civil ou ordenavam o magistrado civil, e a sua ordenação dependia da aprovação destes, né? Da aprovação deles. Temos a Confissão Belga, né? No artigo 36. Cremos que nosso bom Deus, por causa da perversidade do gênero humano, constituiu reis, governos e autoridades. Ele quer que o mundo seja governado por leis e códigos de lei, para que a indisciplina dos homens seja contida, a maldade dos homens seja contida, e tudo ocorra entre eles em boa ordem. Para este fim, ele forneceu às autoridades a espada para castigar os maus e proteger os bons. Seu ofício não é apenas de cuidar da boa ordem pública e zelar por ela, mas também de proteger o santo ministério da igreja, a fim de promover o reino de Jesus Cristo e a pregação da palavra de Deus em todo lugar, para que Deus seja honrado e servido por todos, como ele ordena na sua palavra. Só quem não valoriza a igreja não sabe o papel que a igreja tem, o papel social, de livrar as pessoas do vício, de salvar a família, de contribuir com a educação, de contribuir para que a pessoa seja um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres. Então, a igreja ela contribui com o papel do magistrado em cuidar da ordem e do zelo, né? A igreja preza pelo matrimônio. Deus, depois de cada um em qualquer posição que esteja, tem a obrigação de se submeter-se às autoridades, pagar impostos, render-lhe honra e respeito, obedecer-lhes em tudo que não contraria a palavra de Deus.
e orar em favor delas, para que Deus as guie em todos os seus caminhos, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Nesse ponto, rejeitamos anabatistas e outros grupos revolucionários, e, em geral, todos os que se opõem às autoridades e aos magistrados, e querem derrubar a ordem judicial, introduzindo a comunhão de bens e que abalam os bons costumes que Deus estabeleceu entre as pessoas. Aqui toca na questão da propriedade privada e na questão dos revolucionários que desejam derrubar as autoridades civis judicialmente estabelecidas, né? Os anabatistas eram um grupo que eles não aceitavam qualquer governo civil sobre eles, né? Negava-se pagar impostos, incentivava motis para tomar as suas propriedades e distribuir entre as pessoas, né? Então, a confissão de fé desse período tocava nessa questão, já tocava nessa questão. Várias referências aí, né? O texto originalmente o texto incluía aqui as seguintes palavras: impedir e exterminar toda idolatria e falso culto a Deus, destruindo o reino do anticristo. Então, o texto original atacava o problema do conflito que havia com a igreja romana, né, na época. Temos aqui 3 sites. Nesses 3 sites vocês vão encontrar essas confissões, né, e outras mais. E pasmem, vejam quantos documentos de fé nós temos que tratam dessa questão, né? Vou disponibilizar esses 3 links também lá no grupo, né? O primeiro é o Monergismo, o segundo é a Editora Reformata, né? Esse pessoal tem feito um excelente trabalho. Acessem seus materiais, né? Tomara que eles façam. A Monergismo já tem feito material impresso, né? Tomara que a Editora Reformata também, parece que eles já estão produzindo algum material impresso, mas é muito bom esse material. Os irmãos, os organizadores estão de parabéns. Eles estão traduzindo muitos documentos, né, históricos, né? Nós temos outros grupos fazendo documentos, traduzindo bons documentos, né? O reverendo Toca Chique, né? Everton Toca Chique, se eu não me engano o nome dele. Junto com o Christoph Vicente, né? Tem feito também traduções de materiais preciosíssimos, né? Preciosíssimos da época dos reformadores, nos dando acesso a esses períodos e materiais valiosos para a igreja. Deixa eu compartilhar aqui, só para os irmãos verem, né? Só para os irmãos terem uma ideia do material que há nessas plataformas, certo? Os materiais que há nessa plataforma. Primeiro, lembrando que nós compartilharemos aí os links e parte do que foi lido, do que foi estudado nesses estudos, nessas lives, nesses vídeos, na página da nossa congregação aqui, ó. Congregação Presbiteriana Herança Reformada, né? Temos aqui o vídeo do primeiro estudo já, né? Você pode acessar na página. Os outros também serão disponibilizados. A esse texto, uma breve análise. Já a oração que foi lida de Calvino na igreja em Genebra, a oração para os governantes, está aqui, foi lido no estudo anterior, né? Aqui nós colocaremos os links dessas confissões de fé, esses textos que nós lemos hoje, né? E outros mais que virão. Disponibilizaremos também o link desses sites. Mas uma breve pesquisa no Google, mesmo no Google, ou qualquer outro mecanismo de pesquisa na internet, você vai encontrar aí
monegismo, né? Material do monegismo. Temos aí a Confissão de Fé, Confissão de Fé de Augsburgo. Temos a de Westminster de Augsburgo, Inglaterra, Alemanha, região lá, helvética, né? Você encontra aí esse material aí disponível nos sites. Olha aí. 25 de junho de 1530. Confissão de Fé de Augsburgo. Veja aqui, deixa eu passar lá que eu deixei marcado, ó. Ela tratou no artigo 16 da ordem política e do governo civil. Você pode ler lá nesse material no site. A confissão, segunda confissão helvética, feita por Henrique Bullinger em 1562. Esse Bullinger recebeu, foi herdeiro de Zwinglio, né? Na região da Suíça. Eu marquei aqui, tá vendo? Muito. Ele trata de várias doutrinas, vários assuntos. E lá no finalzinho, ele trata acerca da magistratura. A magistratura vem de Deus. O dever do magistrado. A questão da guerra. O dever dos seus súditos. Dos seus servos. A questão das seitas e das sedições. Outra confissão, a confissão escocesa, John Knox, os presbiterianos e outros. Tem um prefácio aí à confissão, depois tem os artigos de fé, e lá no finalzinho também, deixei marcado para facilitar encontrar, você encontra do magistrado civil, né? Magistrado civil. Antes do capítulo 25, os dons livremente concedidos à igreja, né? No magistrado civil aí. Confissão belga. Confissão das igrejas reformadas, especialmente dos Países Baixos. A Holanda está entre eles. Nós temos aí, ó, artigo 36, essa nós lemos, não foi? O ofício das autoridades civis. Interessante que é antes da questão do juízo final, destacando que as autoridades comparecerão perante o juízo de Deus. E o outro site que nós falamos, Reformata, né? Vários recursos aí. Aqui embaixo vocês têm, ó, Cartas dos Reformadores. Opa, será que eu consigo? Cartas dos Reformadores, né? Artigos reformados, liturgias reformadas. E tem aqui, ó, Confissões Reformadas Históricas. Veja quantas confissões tratam do magistrado civil, viu? Ó, tem as cartas dos reformadores. Essa carta que Calvino escreveu ao protetor da Inglaterra. Temos a das confissões agora. As 67 teses de Ulrico Zwinglio, de 1523. Ó. Em uma das teses ele trata do governo civil, ó, aqui, do magistrado civil. No final ele fala, em suma, os domínios dos que governam com Deus é tão melhor e mais estável, mas é sempre pior e mais instável aqueles que governam de acordo com a sua própria vontade. Aqueles que se submetem o seu governo ao Senhor,
ele tem um governo melhor e mais tranquilo. Aqueles que desprezam o Senhor são governos mais complicados, né? E governam segundo a sua própria vontade, segundo as suas próprias leis. Os artigos de Lausanne, né, de 1536, por Guilherme Farel e Pierre Viret. Guilherme Farel, né, recebeu Calvino em Genebra, aí do contexto histórico, o Conselho de Berna, para instruir o povo que vivia na região. E aí ele fez 10 artigos, né? 10 artigos, ó. E no artigo 8, o 8º artigo, ele coloca: também reconhece o magistrado civil, ordenado por Deus, apenas como necessário à preservação da paz e da tranquilidade pública. Para esse fim, deseja e ordena que todos sejam obedientes, na medida em que nada contrário a Deus seja ordenado. Então, a igreja sempre reconheceu o magistrado civil, né, que foi Deus quem instituiu para a preservação da paz e da tranquilidade pública. Deseja e ordena que todos sejam obedientes, na medida que nada contrário a Deus seja ordenado. Então, todos devem ser obedientes ao magistrado civil, desde que ele não ordene nada que seja contrário à palavra de Deus. Então, temos todos esses artigos aí, né? Deixa eu apagar aqui algumas páginas. Vamos lá. Ok. Agora, Confissão de Fé Escocesa, de novo aí. Agora, já nesse outro site. Tem lá, como já os irmãos já viram. Você pode encontrar a Confissão Escocesa tanto no monegismo como aqui, né? O magistrado civil, tá referências bíblicas. Confissão belga, também disponível nesse site. Tem o 36. Confissão Helvética, de 1566. A segunda confissão helvética. A primeira, feita por Bullinger. Depois foi revisada, ampliada e debatida em outro concílio, e ela foi aumentada, né? Ela foi aumentada a sua redação. Tem um texto bem maior. E lá no final, o magistrado civil, do magistrado civil, mesmos pontos lá da primeira confissão. A magistratura vem de Deus, o dever do magistrado, o dever dos seus súditos, tudo mais. Foi recebida, aprovada, revisada e um pouco, algum ponto ou outro acrescentado, né? Os 39 artigos da religião, 1571, Igreja da Inglaterra, aqui envolve a Igreja Episcopal, a Igreja Anglicana, né? Tem lá da autoridade dos concílios. Interessante isso aqui. Os concílios gerais não devem ser reunidos sem o mandamento e a vontade dos príncipes. Né? E quando eles se reúnem, sendo uma assembleia de homens, onde nem todos são governados pelo Espírito e pela palavra de Deus, nem todos são crentes, mesmo os príncipes, podem errar, e às vezes têm errado, mesmo nas coisas pertencentes a Deus, porque era dado ao magistrado poder participar de questões teológicas, de questões doutrinárias da igreja. A igreja ela era muito ligada ao Estado, né? Portanto, o que por eles é ordenado como necessário à salvação não possui força nem autoridade, exceto se for provado que eles
o extraíram das Sagradas Escrituras. Ou seja, em questão de salvação, a autoridade do magistrado não tem força nem poder sobre a igreja, né? A não ser que quando ele fale, o que ele fale esteja de acordo com a Sagrada Escritura. Mas tem um outro ponto que ele trata da magistratura também. Esse é dos concílios. Aqui mais embaixo ele fala do magistrado, né? Artigo 37 do poder dos magistrados civis. Do poder do magistrado civis. Aí tem o texto aqui, né? Muito bom. Depois a gente vai tratar um pouco a respeito da maioria deles, né? Declaração de Fé e Ordem de Savoy, de 1658. Depois da Confissão de Fé de Westminster, os congregacionais se reuniram, né? John Owen participou dessa reunião, os outros 5 membros tinham participado da Assembleia de Westminster e eles queriam a participação, queriam que colocasse nos documentos do parlamento a questão da eclesiologia ou do governo congregacional, né? Então eles repetem, resumidamente, pontos da Confissão de Fé de Westminster e eles falam também do magistrado civil, né? E aí ele lembra, por isso que é bem parecido. Ó. O Deus, o Senhor e Supremo Rei de todo mundo, ordenou os magistrados civis para que estejam sobre o povo, para a sua própria glória e para o bem público. E para este fim os armou com o poder da espada, para a defesa e incentivo dos que fazem o bem e para o castigo dos malfeitores. É legal que os cristãos aceitem e exerçam o ofício de magistrados, quando chamados para isso. Veja que a linguagem é bem semelhante à de Westminster, né? É dever das pessoas orar pelos magistrados, honrarem suas pessoas, pagarem tributos e outros encargos, obedecer-lhes em suas ordens legais e se submeter à sua autoridade, por causa da consciência, né? Então ele lembra aí os mesmos pontos da Confissão de Westminster, né? Essa Confissão de Savoy é especialmente dos congregacionais, né, antigos. Né? A Confissão de Fé metodista, né, calvinista de 1823, aqui já no período, né, complicado, né? Antes, próximo ali da Revolução Francesa, né? Nesse século das luzes, do iluminismo, né? Então houve uma confissão de fé metodista, né? Os metodistas vêm da influência de John Wesley, né? E aqui a confissão de fé metodista calvinista, né? E interessante, porque parece uma fusão aqui de Wesley com Whitefield, né? Eles eram muito próximos, contemporâneos, né? Aí fala do avivamento calvinista no país de Gales. Os metodistas calvinistas nasceram do avivamento metodista de Gales, no século XVIII e sobreviveram como um corpo de cristãos que agora formam a Igreja Presbiteriana de Gales, né? Eles são considerados um fruto do ministério do evangelista George Whitefield, né? E o metodismo vem de John Wesley. Então, é de fato uma fusão entre os dois grupos, né? Eles também trataram acerca do magistrado civil. Agora eu desmarquei, vou ver se eu encontro novamente aqui. Cadê? Normalmente é no final, depois de vários temas que eles tratam. Às vezes é próximo do matrimônio, às vezes é próximo da questão do juízo de Deus. Né? Vamos lá.
batismo, Santa Ceia, obediência, da obediência ao governo civil, ó. Muito bom, tá vendo? Muito bom. Aqui. Depois a gente vai disponibilizar em partes e lá os links. Né? Veja quantas confissões de fé. Né? Mas a pessoa pode dizer, eu não aceito nenhum documento de fé, nenhuma confissão de fé. O negócio é evangelizar. Eu gosto de evangelizar, de evangelização. Então, Pacto de Lausanne, né? Todo evangelista que se preza conhece as decisões desse pacto, né? Foi uma união internacional em torno de estabelecer estratégias de evangelizações mundiais. 1974, ó, bem pertinho de nós aí, né? Pacto de Lausanne, né? O Pacto de Lausanne é amplamente considerado como um dos documentos mais significativos da história da Igreja moderna, né? Emergindo do primeiro Congresso de Lausanne, né? Com John Stott como arquiteto-chefe, serviu como um grande despertar à igreja evangélica em todo o mundo. Ele definiu o que significa ser evangélico e desafiou os cristãos a trabalharem juntos para tornar Jesus Cristo conhecido em todo o mundo, né? A foto de John Stott ainda novo, né? Pastor anglicano, né? Anglicano, eu estou confundindo ele com o J. Packer, né? Mas é um pacto das igrejas reunidas, ó. Nós, membros da Igreja de Jesus Cristo, procedente de mais de 150 nações, de várias denominações, eles estavam lá tratando da questão, né? E aí eles não trataram diretamente do governo da igreja, mas eles falaram, ó, vários pontos sobre a evangelização. A natureza da evangelização, difundir as boas novas do Senhor Jesus, a responsabilidade social cristã, né? É nesse ponto que eles tratam indiretamente da questão da liberdade religiosa, da liberdade humana e da questão social. E eles tocam num ponto interessante aqui, ó. Embora a reconciliação com o homem não seja a reconciliação com Deus, nem a ação social, evangelização, nem a liberdade política, salvação, libertação política, salvação de regimes opressivos, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão. Veja que coisa interessante. Afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico, se envolver com as questões da sociedade e até mesmo com as questões dos governantes civis, são ambos parte do nosso dever. Pois ambos são necessárias expressões de nossas doutrinas acerca de Deus e do homem, e de nosso amor para o nosso próximo, e de nossa obediência a Jesus Cristo. Quem instituiu o magistrado civil foi Deus. O magistrado civil, honesto, justo, ele busca o bem do povo. E a igreja também. São coisas que se complementam, se unem e podem formar forças, né? No ataque à injustiça, ao mal, à opressão. Mais adiante, ele fala da questão, ó, a igreja é a evangelização. Depois ele fala da cooperação na evangelização, do esforço conjugado de igrejas na evangelização, da urgência da tarefa evangelística, evangelização e cultura, educação e liderança, conflito espiritual, liberdade e perseguição. Ó, coisa interessante aqui para o nosso tema, né? É dever de toda a nação, dever que foi estabelecido por Deus, assegurar condições de paz, de justiça e de liberdade, em que a igreja possa obedecer a Deus.
servir ao Senhor Jesus e pregar o Evangelho sem impedimentos. É dever de toda a nação, dever estabelecido por Deus, assegurar condições de paz, de justiça e de liberdade, em que a igreja possa obedecer a Deus, servir a Cristo como Senhor e pregar o Evangelho sem impedimentos. Portanto, oramos pelos líderes das nações e por eles estamos para que se garantam a liberdade de pensamento e de consciência e a liberdade de praticar e propagar a religião de acordo com a vontade de Deus e com o que vem expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também expressamos nossa profunda preocupação com todos os que foram injustamente encarcerados, especialmente com nossos irmãos que estão sofrendo por causa do seu testemunho de Jesus Cristo, do seu testemunho do Senhor Jesus. E aí prometemos orar e trabalhar pela libertação deles. Ao mesmo tempo, recusamos-nos a ser intimidados por sua situação. Com a ajuda de Deus, nós também procuraremos nos opor. Com a ajuda de Deus, nós também procuraremos nos opor a toda injustiça e permanecer fiéis ao Evangelho, seja a que custo for. Não nos esqueçamos que Jesus nos preveniu de que a perseguição é inevitável. Coisa linda, né, irmãos, de ouvir, né? Isso nos anima, isso nos dá força e ânimo, né? Em outro lugar ele diz que devemos ser a voz contra a opressão. Aqui, sobre a responsabilidade social ainda. Afirmamos que Deus é o Criador e o juiz de todos os homens. Portanto, devemos partilhar o seu interesse pela justiça e pela conciliação em toda a sociedade humana e pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. E pela libertação dos homens de todo tipo de opressão. Porque a humanidade foi feita à imagem de Deus. Toda pessoa, sem distinção, raça, religião, cor, cultura, classe social, sexo ou identidade ou idade, possui uma dignidade intrínseca, em razão da qual deve ser respeitada e servida e não explorada. Veja bem, né? Pessoas de qualquer religião, cor, classe social, cultura, sexo ou idade devem ser respeitadas e servidas e não exploradas. E não oprimidas. Veja o que ele diz aqui. Aqui também nos arrependemos de nossa negligência e de termos algumas vezes considerado a evangelização e a ação social mutuamente exclusivas. Envolvimento social e benefício social, seja ajudar o pobre necessitado. Temos considerado uma atividade exclusiva, né? Cuido da igreja, minha igreja. Não vem uma perseguição religiosa, então eu fico na minha. Quando vem uma perseguição religiosa, só assim eu vou lutar contra essa opressão, contra essa perseguição. Sim, o meu semelhante. Né? A igreja é a voz contra a injustiça, contra o opressor, repreender o opressor. Embora a reconciliação do homem não seja a reconciliação com Deus, nem a ação social, a evangelização, nem a libertação política, da opressão política, salvação, afirmamos que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são parte do nosso dever cristão. Ambos são parte do nosso dever cristão. Muito bom, irmãos, muito bom. Além disso, temos outros recursos nesse site, né? Publicações históricas e teológicas gratuitas. Tomara que seja impressa, né? Também, para que a gente venha adquirir impressa, comprar. Né?
Então tem aqui um texto, né? Ó, um texto muito bom, tocando especialmente na questão dessa discussão, no ponto específico dessa discussão. Aqui, ó, o posicionamento bíblico sobre o magistrado civil. Muito bom esse texto, né? O posicionamento sobre o magistrado civil. É um texto, né, de James Douglas, de 1779, ele viveu a 1857, então bem nesse contexto aí, um discurso onde identificamos alguns erros relacionados à ordenança de Deus sobre o magistrado civil, como muitas pessoas têm interpretado erroneamente, né? E ele vai discutir a posição do magistrado, né? Ele vai discutir a questão da qualificação do magistrado. É muito interessante, né? Os limites dele, ele vai fazer uma ligação entre as duas tábuas da lei, os 10 mandamentos, o papel dele com relação à proteção da adoração, a relação dele com relação aos cumprimentos também dos mandamentos da segunda tábua, da questão da vida social, né, em sociedade. Então é um texto muito bom, vale a pena ler. Depois nós vamos falar alguns pontos dele, de repente a gente traz aí um estudo apenas nesse ponto, né? Considerando não apenas esse discurso, mas o discurso de outros, né? Ó, o juiz, né? Juiz Campbell, chefe de justiça da Inglaterra, né? E além desses textos em português, tem um outro texto, agora em espanhol, né? Citações sobre o dever do magistrado civil na tradição reformada. E aqui, esse texto é interessante, né? Nesse sitezinho Fé Reformada, né? Que ele colocou vários textos, os símbolos doutrinários, Confissão de Fé de Westminster, né? E aqui ele coloca, apresentamos em primeiro lugar citações diretas dos símbolos doutrinários da igreja, né? Das igrejas reformadas. E em segundo lugar, citamos citações de importantes teólogos reformados. O que aqui se apresenta é a postura oficial das igrejas reformadas com respeito ao dever dos magistrados ante Deus, diante de Deus, né? Diante de Deus. E aí você tem, né? Interessante, no Catecismo Maior ele cita a pergunta 91. Quando nós pedimos o reino de Deus, o que é que nós pedimos na segunda petição? Na segunda petição, que é, venha a nós o teu reino, pedimos que a igreja seja provida de todos os oficiais e ordenanças do Evangelho. Limpa da corrupção, apoiada e sustentada pela autoridade civil, para que as ordenanças de Cristo sejam ministradas com pureza e sejam eficazes para a conversão daqueles que ainda estão em seus pecados e para confirmar, confortar e edificar aos já convertidos, para que Cristo governe, né? Para que Cristo governe. Então, ele é interessante que na petição do Pai Nosso, na segunda petição, venha a nós o teu reino, ele inclui o pedido para que a autoridade civil apoie, sustente a igreja e que também seja livre da corrupção, tanto eles como a igreja. E o reino de Deus possa avançar, né, para o bem de todos, né? Confissão belga, né? Vários outros documentos, a confissão de La Chelle, né?
Segunda confissão helvética, também aqui em espanhol. Primeira confissão helvética. Confissão tretapolitana. Primeira confissão da Basileia, artigo 8. Catecismo de Calvino, de 1537. Confissão de fé na Bíblia de Genebra, aqui a Bíblia antiga, né? É interessante que a Bíblia de Genebra hoje ela traz também os símbolos de fé na Bíblia de Genebra e a Bíblia de Estudo Herança Reformada. Vocês têm lá os símbolos de fé do Westminster e os documentos da Igreja Reformada, né? Confissão belga, Catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Os catecismos, a confissão e os catecismos da Igreja também, né? Confissão de Teodoro de Beza, né? 1560, contemporâneo de Calvino. Segunda confissão inglesa de Londres e Amsterdã. Ó. Aí tem os textos, né? Os pontos que eles trocaram, que eles tocaram, né? Ó, o magistrado é o custódio, o guardião das tábuas da lei, né? De Deus. Assim como os anciãos de Israel. Moisés lhe ordenou em duas partes que deviam demolir os pilares dos ídolos. Interessante esse ponto aí, considerando o contexto. Né? A plataforma de Cambridge, Declaração de Savoy, Confissão Escocesa, escrita por John Knox, teólogos reformados. E aí ele parte também agora, como ele disse lá no início, dos teólogos reformados. Se você não lê espanhol, se você tem dificuldade, ele coloca as cartas. Se você tem dificuldade, você vem aqui no Google mesmo, logo lá em cima, você tem um botão aqui, né? Ou nos três pontinhos, você pode pedir para traduzir. Tem uma parte aí, você clica nos três pontinhos, aí procura traduzir. Ou então você clica aqui, ó. Acho que os irmãos não estão vendo aí, não. Aí você coloca em português, traduzir, que ele vai traduzir. Ó, traduziu na hora, tá vendo? Vamos lá para cima, ó. Veja, vai traduzir, ó. Traduziu instantaneamente, ó. Citações sobre o dever do magistrado na tradução reformada, ele vai traduzindo. Cadê? Tradução. Deixa eu atualizar a página aqui que ele vai traduzir. E ele faz isso para vários sites, seja em inglês, seja em português. A ferramenta é uma ferramenta muito boa do Google, né? Do Google. Ele vai fazer isso, tradução. Acho que é a minha internet que está lenta. Apresentamos primeiro citações diretas dos símbolos de fé, símbolos doutrinários das igrejas reformadas, tá vendo? Símbolos doutrinais, símbolos doutrinários, né? Aí ele vai traduzindo tudinho. À medida que você vai escrevendo, ó, vê que ele passa bem rápido. Ele traduz bem rápido. Né? Ó. Veja lá, né? Ó. Ele vai traduzindo. Quando você passa a texto todinho, ele traduz todinho. Então dá para ler também em espanhol, né? Bem, irmãos, esse foi um estudo, né? Apenas como uma introdução aos documentos e veja quantos documentos de fé tocam na questão. Então, a fé não está desassociada dos nossos deveres civis, do nosso envolvimento com as questões da sociedade. Isso é muito estranho na tradição reformada, esse isolamento, essa omissão que a gente vê muitas vezes. Então, sempre fez parte, é um assunto que sempre fez parte da pauta dos assuntos da igreja, né?
e de interesse também da igreja, porque visa o nosso bem social, tanto nosso como dos nossos semelhantes. Então é muito mais estranho aquela ideia da gente se isolar, né? Devemos orar, mas também não devemos nos isolar, devemos falar aquilo que é de acordo com a justiça, combater o erro, né? Os abusos, a opressão. Que Deus nos dê a graça, né, de termos um país tranquilo, livre de toda a perturbação e agitação social, e assim a igreja possa livremente exercer também o seu papel, contribuindo com o resgate, né, do homem e a sua dignidade, o seu resgate espiritual e restaurando a sua dignidade social também. Né? A igreja tem feito um papel social muito importante ao longo da história e nós devemos orar para que Deus use o seu povo, né, e também chame todos os homens ao arrependimento e à promoção do bem social, né, do bem a todos. Que Deus abençoe a todos. Em breve estaremos aí partilhando mais um estudo acerca desse assunto e de outros assuntos mais. Em breve compartilharemos o link aí na página, né? O link na página da igreja, e os irmãos terão acesso a esse material em parte escrito e os links também disponíveis. Qualquer coisa, volta o vídeo, clique lá na parte que você achou interessante, anote lá os links e já pode encontrar, né? O bom do vídeo gravado é que você pode voltar várias vezes quando você quiser e também compartilhar com alguém que você deseja que veja um outro ponto de vista quando a pessoa tem uma mentalidade um pouco mais fechada, né, para as questões sociais. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Até breve.